Você já sentiu que tem algo errado mesmo quando tudo parece certo? Uma sensação estranha, uma inquietação que não tem nome, mas pesa, como se algo invisível estivesse tentando bagunçar sua paz, mexer com sua mente, criar tempestades onde antes havia calmaria. Não é coincidência. E você não está ficando louco. O mal existe. E muitas vezes, ele entra pelas brechas mais sutis, disfarçado de inveja, de palavras malditas, de olhares carregados. Mas existe um caminho de proteção. E ele começa com fé. Padre Pio, um homem que viveu milagres e enfrentou as trevas de frente, dizia que o mal não resiste a uma alma que se ajoelha com confiança. Ele via o inimigo com os olhos do espírito, enfrentava ataques invisíveis com oração. E por isso, nos deixou um legado. Não devemos temer o mal, mas enfrentá-lo com sabedoria e autoridade. Autoridade vinda de Deus, não de fórmulas vazias ou superstições baratas. Tudo que fazemos com fé verdadeira consagrado ao bem se transforma em escudo contra aquilo que nos tenta destruir. Há quem ache bobagem. Há quem ria dizendo que congelar sal é superstição. Mas o que muitos não entendem é que não se trata do sal em si, mas do símbolo. Da fé que colocamos no ato. Do coração com que oramos enquanto agimos. O sal é antigo, bíblico. Jesus o mencionou como símbolo de aliança, de purificação. E quando você o consagra em oração e o separa, está declarando ao mundo espiritual: aqui, não mais. Aqui, o mal não entra. Esse gesto, simples, silencioso, é como uma barreira invisível levantada com palavras de luz. Um basta espiritual contra toda seta lançada em silêncio. E acredite, elas existem. Padre Pio falava dos combates noturnos, dos gritos que ouvia, das dores que sentia sem explicação física. Mas ele também nos ensinou que a fé verdadeira é escudo, que o amor a Cristo é proteção, que a oração é arma. E hoje você vai aprender a usar essas armas. Não estamos falando de magia. Não estamos aqui para misturar fé com misticismo barato. Estamos falando de símbolos sagrados, de práticas feitas com reverência, com consciência de que o mundo espiritual é real e que Deus nos dá ferramentas para resistir. O ato de congelar o sal é uma representação externa de uma decisão interna. Parar de aceitar o mal como hóspede na sua casa, no seu corpo, na sua vida. Sabe aquele cansaço que não passa? Aquela sensação de estar sendo sugado, drenado, observado até mesmo no silêncio da madrugada? Isso pode ser espiritual. E não é errado reconhecer isso. O erro está em ignorar. Padre Pio não ignorava o mal. Ele o enfrentava com coragem e fé. E é isso que vamos fazer aqui. Te mostrar que existe sim uma forma de se posicionar espiritualmente, sem medo, sem dúvida, com poder. Hoje você vai entender como devolver todo o mal. Não com ódio, não com vingança, mas com oração, com imposição espiritual, com fé viva. Vai entender como um gesto de fé, como congelar sal após uma oração sincera, pode se tornar um ato simbólico de encerramento de ciclos, de expulsão de forças contrárias, de libertação. Porque o mal não resiste onde há luz. E fé verdadeira é luz. Se você está cansado de acordar com angústia, de ver sua casa com brigas constantes, de sentir o ambiente pesado sem motivo, talvez o motivo esteja além do visível. E esse vídeo é para você. Porque hoje, vamos devolver tudo aquilo que lançaram sobre sua vida. Não com as mesmas armas, mas com armas espirituais. Vamos fazer o que muitos chamariam de louco, mas que os que creem chamam de proteção. Padre Pio dizia que o demônio teme as almas puras, e a sua alma, por mais ferida que esteja, pode se tornar uma fortaleza. Não importa o que fizeram, não importa quem lançou palavras contra você. Importa o que você decide fazer agora. E se você decidiu parar de aceitar o mal como parte da rotina, então fique. Assista até o fim. Essa mensagem pode ser sua libertação.
porque há poder em reconhecer que algo está errado. E há ainda mais poder quando você decide lutar, não com armas carnais, mas com fé e sabedoria. O gesto de congelar sal é apenas um reflexo do que você carrega por dentro. Um desejo de purificar, de selar, de interromper. É o início de uma nova postura espiritual. E com as palavras de um santo que venceu muitos combates espirituais, vamos seguir. Neste vídeo vamos te mostrar o passo a passo desse gesto simbólico, mas vamos além. Vamos te ensinar a orar com a mesma firmeza que Padre Pio orava. Vamos falar de fé prática, de renúncia ao mal, de consagração. Tudo com base na verdade, porque você não precisa mais viver assustado, nem aceitar fardos que não são seus. A partir de hoje, o que é mal será devolvido. E o mais importante, você não está sozinho. Há milhares de pessoas vivendo experiências parecidas, mas sem saber o que fazer. Compartilhar esse conhecimento é um ato de amor. Ficar aqui, ouvir até o fim, é uma escolha de coragem. E coragem, meu irmão, é o que nos liberta. Padre Pio enfrentou ataques que fariam qualquer um desmoronar, mas permaneceu. E você também pode permanecer. Prepare o coração. A oração vem logo. E com ela, a instrução. Com base na vida de um homem que não recuava diante das trevas, mas se erguia com o rosário nas mãos e confiança no coração. O mal só vence onde não há resistência. Mas aqui agora começa a sua. Fique comigo. Deus tem algo para falar com você hoje. 1. O invisível. Também é real. Muitas vezes, o mal se apresenta em silêncio. Ele não bate a porta com gritos, não se veste de preto, nem carrega placas. Ele se insinua. Vem disfarçado de cansaço sem causa, de confusão entre os membros da família, de pensamentos que nos enfraquecem, de sentimentos que não reconhecemos como nossos. Padre Pio sabia disso. Ele enfrentava não apenas dores físicas, mas batalhas espirituais intensas travadas nas madrugadas entre orações e lágrimas, onde o mundo visível não alcançava. O grande erro de muitos é subestimar o invisível. Pensar que, por não verem, não existe. Mas a fé nos mostra que há mais além do que os olhos alcançam. Padre Pio dizia que o inimigo não se contenta em observar. Ele quer entrar, dominar, causar desordem. E entra pelas frestas da alma. Uma mágoa não resolvida, uma inveja não percebida, uma oração que deixou de ser feita. É aí que ele se instala. Congelar o sal não é sobre magia, é sobre posicionamento. É um gesto simbólico que revela uma decisão espiritual. Não aceito mais esse mal. Quando o sal é separado, quando a oração o consagra, ele passa a representar a barreira entre o que te machuca e o que você escolhe proteger. Jesus chamou os seus de sal da terra, e essa não é uma metáfora vazia. É um lembrete de que temos, sim, poder espiritual quando agimos com fé. Padre Pio não usava fórmulas ocultas, mas também não era ingênuo. Ele sabia que, muitas vezes, a oração precisava ser acompanhada de atitude, de um gesto que simbolizasse rompimento com o mal. E é exatamente isso que o ato de congelar sal representa. Um limite. Um grito silencioso que diz ao mundo espiritual: aqui não, aqui habita a luz. Essa primeira etapa é o despertar. É o momento de perceber que o mal, quando tolerado, cresce. Mas quando confrontado com fé, se desfaz. Você não precisa mais aceitar o invisível como inofensivo. Com as palavras de um santo que enfrentou as trevas com o rosário nas mãos, você está sendo convidado a se posicionar. E isso começa agora. 2. A raiz espiritual da aflição. Você já tentou de tudo e mesmo assim nada melhora? Já foi ao médico? Já mudou de ambiente? Já fez terapia, mas ainda sente uma opressão invisível, como se algo te cercasse? É nesse ponto que muitos desistem. Mas é também aí que se revela a raiz espiritual do problema. Padre Pio dizia que há dores que não vêm do corpo nem da mente, vêm da alma, e uma alma ferida precisa mais do que conselhos. Precisa de cura espiritual. Nem tudo o que vivemos é apenas consequência do acaso.
Existem batalhas que vêm de fora, lançadas por pessoas que carregam inveja, rancor ou até práticas espirituais negativas. Isso não é superstição, é realidade. Padre Pio enfrentava esse tipo de ataque constantemente. Ele não ignorava o mal, mas também não o temia. Sabia que a proteção vinha de Deus, mas que era preciso estar vigilante como Jesus ensinou. Orai e vigiai. É por isso que quando falamos de congelar o sal, falamos de um ato de rompimento com essas influências espirituais. Não é o gelo que faz efeito, mas a decisão que ele representa, uma escolha de fechar a porta. Padre Pio nos lembrava que o mal é atrevido, mas limitado. Ele age onde encontra espaço, onde a fé está fraca, onde a oração foi abandonada. E esse gesto, simples aos olhos humanos, é grandioso no mundo espiritual. Imagine você agora, em silêncio, ajoelhado, com um pote de sal nas mãos. Você ora, você entrega, você consagra. E depois você coloca no congelador, não como ritual, mas como resposta. Congelo aqui toda a influência que não vem de Deus. Interrompo aqui todo o ciclo de dor que tentaram lançar sobre mim. É um grito mudo de quem escolheu lutar. E essa escolha tem poder. O inimigo quer que você acredite que está sozinho, que não tem força, que está derrotado. Mas essa é a maior mentira. Padre Pio ensinava que quanto maior o combate, maior será a vitória para aqueles que perseveram. E você não está aqui por acaso. Está aqui porque algo dentro de você grita por libertação. E esse é o primeiro passo. Reconhecer que o mal existe. E que você tem autoridade para dizer basta. 3. O poder do sal na linguagem de Deus. Desde os tempos antigos, o sal foi mais do que um tempero. Ele era símbolo de aliança, de preservação, de sacralidade. Em Levítico, o Senhor ordenava que toda oferta fosse acompanhada de sal. Como se dissesse, que esta entrega seja pura, duradoura, preservada. Padre Pio, que vivia imerso na oração e na contemplação dos mistérios divinos, compreendia os sinais de Deus nas coisas simples, e o sal era um desses sinais. O ato de usar o sal como proteção espiritual não é invenção moderna. É continuação de uma linguagem sagrada que transcende gerações. Jesus chamou seus discípulos de sal da terra. Por quê? Porque o sal impede a corrupção, evita a contaminação, dá sabor onde há insipidez. Quando você consagra o sal, você não está apenas congelando um elemento, está ativando um símbolo milenar de separação entre o bem e o mal. Congelar o sal, nesse contexto, é como isolar tudo aquilo que não pertence à sua casa, à sua alma, à sua jornada. É como dizer: isso não se move mais aqui, isso não me toca mais. E quando essa prática é feita em oração, com o coração voltado ao alto, ela se torna um ato de fé profunda. Padre Pio ensinava que as coisas do Espírito só se compreendem com o Espírito. E se você sente que precisa fazer algo concreto, talvez esse seja o gesto que o céu está te inspirando. Não há nada mágico nesse processo, mas há tudo de espiritual. Quando você ora sobre o sal, você está dizendo: santifico este símbolo como minha barreira contra todo o mal. E quando o coloca no gelo, você está reforçando espiritualmente. Congelo aqui as ações do inimigo. Isso não substitui a oração. Isso não é substituto da confissão, da missa ou do evangelho, mas é uma extensão da fé. Uma linguagem silenciosa que o mundo espiritual compreende. Padre Pio tinha estigmas nas mãos, no peito, nos pés. Ele carregava no próprio corpo os sinais da cruz, mas também carregava a certeza de que nenhum mal pode permanecer onde há oração contínua e fé viva. Que esse ato de congelar sal, longe de qualquer superstição, seja para você um ato de alinhamento com Deus, de entrega verdadeira, de proteção consciente. Porque onde há fé, o mal não encontra lugar. 4. Quando a oração é um escudo. Padre Pio nunca foi um homem comum. Suas orações tinham o peso de quem falava com o céu, e o céu respondia. Mas ele sempre dizia que qualquer pessoa, com fé sincera, pode tocar o coração de Deus.
A diferença está na entrega, no silêncio, na persistência. Ele rezava por horas, mesmo quando mal conseguia ficar de pé. Porque sabia que a oração não é só um pedido, é uma armadura. Muitos acreditam que orar é repetir palavras, mas Padre Pio ensinava que a verdadeira oração nasce do espírito ferido, do coração rendido. E é essa oração que derruba fortalezas invisíveis. Por isso, quando você ora antes de congelar o sal, não está apenas falando com a boca, está liberando uma força que o inimigo teme. Você está erguendo um escudo que o mal não atravessa. Quantas vezes você orou e sentiu que nada acontecia? Talvez porque faltava intenção. Faltava alma. Padre Pio dizia que não existe oração fraca, existe oração sem entrega. Quando a alma se derrama diante de Deus, até o sussurro se torna clamor. É por isso que, neste gesto simbólico de congelar o sal, a oração precisa vir primeiro. Não uma fórmula decorada, mas uma conversa honesta, doída, sincera. O mal não suporta uma alma que ora com verdade. Ele se retira. Ele perde força. Ele se cala. E você começa a perceber isso quando o ambiente da sua casa muda, quando as brigas cessam, quando a tristeza some sem explicação. Isso não é magia, é o reflexo do poder espiritual da oração. Padre Pio enfrentava o diabo no corpo, mas vencia com a alma, com o terço na mão, com o olhar fixo em Deus. Se você quer devolver o mal, não devolva com raiva, devolva com oração. Não se iguale ao que lançaram sobre você, supere com luz. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso. E com essa verdade, você pode descansar. Porque enquanto você ora, o céu age. Enquanto você confia, o mal enfraquece. E enquanto você entrega, a cura começa. 5. Libertando sua casa do invisível. Quantas vezes você já sentiu que sua casa estava diferente? O lugar onde você dorme, come, descansa, de repente parece carregado, tenso, como se algo oprimisse o ar. Padre Pio nos ensinava que o ambiente onde vivemos também é terreno espiritual. E assim como limpamos o chão e organizamos os móveis, também é necessário purificar a atmosfera invisível. O mal gosta de silêncio, de escuridão, de espaços abandonados espiritualmente. Por isso sua casa precisa ser protegida com fé viva. Uma casa onde não há oração se torna vulnerável. É como uma porta entreaberta para influências negativas entrarem. O inimigo se instala onde a fé se cala. Por isso, quando você consagra sua casa, quando ora em cada cômodo, quando usa o gesto simbólico do sal consagrado e congelado, você está dizendo ao mal: aqui não é mais teu espaço. Você está retomando o que é seu. Está reafirmando que ali habita a luz, não as trevas. Padre Pio tinha o dom da bilocação. Aparecia em lugares distantes para salvar vidas, mas nunca deixou de cuidar do seu convento, dos seus irmãos, do seu espaço sagrado. Ele sabia que onde a fé habita, o inimigo não prevalece. Se sua casa está cheia de discussões, doenças sem explicação, desânimo constante, talvez seja a hora de olhar para além do natural e agir. Não com medo, mas com autoridade espiritual. Ao congelar o sal após uma oração profunda, você está criando um selo. Não há poder mágico no sal em si, mas há poder naquilo que ele representa: pureza, preservação, aliança com o sagrado. Você pode colocá-lo em um canto reservado da casa, como símbolo de que ali nenhuma força contrária poderá prosperar, e sempre acompanhado de oração, porque o que protege é a fé, não o objeto. Lembre-se, sua casa é um reflexo do seu espírito. Se você a enche de luz, ela se torna um refúgio. Mas se a deixa vulnerável, ela vira alvo. Padre Pio dizia que a oração é como um sopro de Deus que entra onde o mal tentava dominar. Que essa verdade alcance sua casa hoje. Que cada canto seja visitado pela paz. Que cada sombra se retire. Porque quando Deus habita, nenhum mal resiste. E hoje você está convidando essa presença de volta. 6.
curando a alma que o mal tentou ferir. Há feridas que o tempo não cura. E não é porque você não quer melhorar, mas porque o que te machucou ultrapassou o físico. Entrou na alma. Palavras malditas, traições, abandono, mal olhado, tudo isso, quando não é tratado com luz, cria raízes escuras no coração. Padre Pio dizia que o sofrimento da alma é mais profundo do que o do corpo, porque fere o invisível, onde só Deus pode tocar. Você pode até ter seguido em frente, mas ainda carrega pesos que não são seus. Sentimentos que surgem sem aviso, memórias que doem sem sentido, e uma angústia que insiste em permanecer mesmo nos dias de paz. Isso é sinal de que algo precisa ser quebrado. E para isso, não basta ignorar. É preciso enfrentar com fé, com oração e com uma decisão clara. Não vou mais carregar o que me foi lançado. Congelar o sal nesse momento torna-se uma forma de selar essa escolha espiritual. Você não está apenas protegendo sua casa, está cuidando da sua alma. Está dizendo: tudo aquilo que tentaram lançar contra mim, eu não aceito mais. Tudo o que não veio de Deus, eu entrego de volta. E essa entrega, quando feita com o coração limpo, é capaz de transformar dor em cura, ruína em recomeço. Padre Pio enfrentou dores que ninguém via, mas nunca deixou que elas o definissem. Ele unia suas dores à cruz de Cristo e delas extraía poder espiritual. Você pode fazer o mesmo. Aquilo que te feriu pode se tornar o instrumento da sua cura, mas isso exige rendição, exige confiança e exige uma postura firme diante do mal, ou ele continua te aprisionando, ou você escolhe se libertar. Hoje, essa prática não é uma fórmula mágica, mas um símbolo poderoso de decisão. Você vai orar, vai consagrar, vai congelar, e mais do que tudo, vai declarar com fé: o ciclo de dor termina aqui. Porque a libertação começa quando a alma decide não ser mais refém do que lhe fizeram. Padre Pio nos ensinou que o sofrimento pode ser redentor, mas a permanência nele, sem fé, é prisão. E você nasceu para ser livre. 7. Vigilância espiritual e a força da intercessão. Padre Pio sempre alertava: o demônio é como um cão raivoso acorrentado. Só morde quem se aproxima. Essa frase, simples e poderosa, nos revela uma verdade profunda. O mal só atinge quem está distraído espiritualmente. Por isso a vigilância é tão importante quanto a oração. Não basta clamar por proteção uma vez. É preciso estar desperto todos os dias, como sentinelas da própria alma e do nosso lar. Vivemos em um mundo agitado, onde esquecemos facilmente do que é invisível. Ligamos a TV, abrimos as redes sociais, mergulhamos em distrações, e é nesse momento que as brechas se abrem. Padre Pio era radical com isso. Ele não deixava espaço para o inimigo. Suas noites eram marcadas por oração, seu tempo consagrado. Porque ele sabia: quanto mais conectado com Deus, menos espaço para as forças contrárias agirem. É por isso que o gesto de congelar o sal precisa estar atrelado a uma vida de intercessão. Não se trata apenas de se proteger, mas de cobrir com oração quem você ama. Quando você ora por alguém, está intercedendo por sua alma. Está blindando a vida daquela pessoa com palavras que sobem ao céu como incenso. Padre Pio fazia isso diariamente. Intercedia por milhares, mesmo sem conhecê-los pessoalmente. E milagres aconteciam. Talvez você precise hoje interceder por alguém que está longe. Alguém que não acredita mais. Alguém que foi alvo de bruxaria, inveja ou opressão espiritual. Seu gesto pode parecer pequeno, mas no mundo espiritual, é uma explosão de luz. Ao orar e consagrar o sal com essa intenção, você não está apenas protegendo a si mesmo, está levantando um clamor por libertação em nome de outros. Isso é amor. Isso é fé ativa. Padre Pio dizia que a oração é a chave do coração de Deus, e com ela, abrimos portas que estavam trancadas há anos. Ao congelar esse sal com intenção, fé e intercessão, você estará dizendo: eu não aceito mais viver passivamente diante do mal. Eu me levanto como sentinela.
Eu clamo pela luz. E o céu responde. Porque quem vigia com o coração protege mais do que paredes, protege destinos. 8. Quando Deus se cala, mas ainda age. Há momentos em que você ora, clama, consagra, e o céu parece em silêncio. Nada muda. O ambiente ainda está pesado, as dores continuam. E nesse silêncio, o desânimo se insinua como veneno. Mas Padre Pio nos ensinava que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O Pai pode não falar, mas nunca deixa de agir. E é nesse ponto que muitos desistem, confundem o silêncio com o abandono. Mas Deus não se ausenta. Ele se move no oculto, no tempo certo, na medida exata. Padre Pio dizia que, quanto maior o silêncio de Deus, maior a obra que ele está realizando. Por isso, quando você consagra o sal e o coloca no congelador, não espere que tudo se transforme num passe de mágica. Às vezes, a mudança começa por dentro, e o mundo exterior leva tempo para refletir essa renovação. Mas ela acontece. O mal não desiste com facilidade. Ele testa seus limites. Ele sussurra que nada está funcionando. Mas é justamente nesse momento que a constância espiritual se torna arma poderosa. Padre Pio suportou anos de dor, calúnia, perseguição, mas não cedeu, porque sabia que a fidelidade à oração é mais importante do que a resposta imediata. Ele orava sem ver, mas com a certeza de que estava sendo ouvido. E é essa postura que você precisa ter agora. Congelar o sal não é uma solução instantânea, mas um marco, uma aliança, uma lembrança física de que você decidiu resistir ao mal com perseverança. Toda vez que o inimigo tentar voltar, olhe para aquele símbolo e diga: eu escolhi confiar, mesmo sem entender, porque a fé verdadeira se revela quando tudo parece contrário. É aí que ela mostra seu valor. Padre Pio afirmava que a alma não cresce nos dias fáceis, mas nos dias escuros. E se hoje você sente que Deus está em silêncio, continue. Continue orando. Continue intercedendo. Continue confiando. O céu está trabalhando onde você não vê. O sal que você congelou carrega sua intenção, sua entrega, sua fé. E quando a fé é verdadeira, nenhuma força contrária prevalece. Só espere. Deus está agindo. No tempo dele, não no seu. 9. Assuma sua autoridade espiritual. Existe um momento em que a alma cansada precisa se levantar. Não por orgulho, mas por fé. Não por força própria, mas por autoridade espiritual. Padre Pio nunca foi um homem comum. Ele era um combatente da fé. Alguém que, mesmo sangrando, se mantinha de pé diante das forças do mal. E o que o sustentava não era o corpo, mas o espírito. A convicção de que aquele que crê carrega uma força que o inimigo não pode tocar. Você pode achar que não tem essa força, que é fraco, pequeno, imperfeito. Mas essa é a mentira mais sutil que o mal tenta plantar. A ideia de que você não pode resistir. Padre Pio dizia que a batalha mais difícil não era contra o mal externo, mas contra as dúvidas internas. O inimigo quer que você acredite que é vítima, mas Deus quer que você entenda que é filho. E filhos herdam autoridade. Congelar o sal não é um pedido de socorro, é uma declaração de guerra. É o seu espírito se levantando e dizendo: eu não aceito mais ser refém. Eu tomo posse da paz que me foi prometida. Esse gesto simples se torna poderoso quando feito com consciência. Não mais como alguém que foge, mas como alguém que permanece, que ora, que intercede, que combate. Porque o combate é espiritual, e a vitória também. O mal teme quem sabe quem é, teme quem dobra os joelhos em oração. Não por desespero, mas por intimidade com o céu. Padre Pio não tinha medo do diabo, e por isso era atacado. Mas mesmo apanhando espiritualmente, ele jamais desistiu. Porque quem tem autoridade em Deus não recua, e você tem essa autoridade. Não por merecimento, mas por herança. Você é filho, e o filho, quando invoca o Pai, nunca está sozinho. Hoje é o dia em que você deixa de se esconder espiritualmente.
O dia em que você reconhece: sim, fui ferido. Sim, fui atacado. Mas eu não sou mais vítima. O mal que lançaram será congelado, sim, mas sua fé será incendiada. Padre Pio dizia: o Senhor está conosco. Ele luta conosco e por nós. Então não tema. Tome posse. Ore. Consagre. Congele o que precisa ser neutralizado. E caminhe em autoridade. 10. O mal é devolvido. A paz permanece. Depois de tudo o que foi feito contra você, talvez você tenha acreditado que a única saída era se calar. Sofrer em silêncio. Fingir que nada aconteceu. Mas hoje, guiado pela fé e pela coragem de um santo que enfrentou as trevas cara a cara, você entendeu. Há uma maneira certa de devolver o mal. E ela se chama luz. Quando você consagra o sal e o congela, você está encerrando um ciclo. Está devolvendo tudo aquilo que tentaram te lançar sem ódio, sem vingança, com autoridade e paz. Não é sobre punir alguém. Não é sobre amaldiçoar ninguém. É sobre proteger o que é seu, a sua alma, a sua casa, a sua paz. Padre Pio dizia que o mal só entra onde a vigilância falha. Mas hoje, você escolheu vigiar, escolheu orar, escolheu consagrar. E por isso, o ciclo se quebra. O mal se cala. A paz retorna. Porque onde há fé verdadeira, o inimigo não prospera. Ele bate, mas não entra. Ele grita, mas não domina. Ao colocar aquele sal no congelador, você não está praticando superstição. Está selando uma aliança. Um lembrete de que você se posicionou. E toda vez que olhar para aquele recipiente, lembre-se: aqui terminou aquilo que tentaram começar contra mim. O sal congelado é apenas um símbolo, mas o que ele representa no mundo espiritual é um escudo, um altar silencioso de resistência e fé. Padre Pio viveu perseguido, ferido, caluniado, mas sua paz não foi roubada. Ele entendia que o sofrimento fazia parte da missão, mas nunca permitiu que o mal fosse maior que sua entrega. E você, agora, carrega esse mesmo espírito. Não importa o que disseram sobre você. Não importa o que fizeram. Você escolheu caminhar com Deus. E quando isso acontece, até o inferno reconhece que perdeu. Agora é com você. Ore com fé. Consagre com coragem. Congele o que precisa ser selado. E viva com a paz de quem sabe que o mal foi devolvido. E a alma, restaurada. Padre Pio dizia: oração é a melhor arma que temos. É a chave do coração de Deus. E você acaba de usá-la. Mantenha-se firme. Persevere. E lembre-se: a fé que te protege é a mesma que te transforma. O mal já não tem mais poder sobre você.